Olá, mamães e papais de plantão. Hoje eu resolvi falar de um assunto muito importante. Muitos pais estão notando, principalmente após o início da pandemia, que os filhos pré-adolescentes estão passando muito mais tempo trancados no quarto, se recusam a participar de atividades familiares simples e são retraídos. É exatamente aqui que surge a grande dúvida. Meu filho é uma pessoa introvertida ou tem medo de ser rejeitado socialmente e por isso eu acho que ele tem essa tendência a se isolar? Até onde esse comportamento é normal? O que a gente pode fazer para ajudar? É sobre isso que eu vou falar para vocês nesse vídeo. No vídeo de hoje você vai conferir quando o isolamento é causado pela introversão, quando o isolamento é causado pelo medo da rejeição de terceiros, a influência da internet no isolamento dos pré-adolescentes, como não se sentir aceito é prejudicial para a saúde mental e qual a melhor maneira de lidar com o isolamento. E, por fim, quando procurar ajuda. Se você quiser saber mais, tem um link aqui embaixo falando sobre como reduzir o uso da internet dos nossos filhos. Se você está gostando do que vê, me siga também nas outras redes sociais, o Instagram e o Facebook do Carol Psi-Mãe. Bom, é normal que todo mundo queira ter um tempo sozinho. Eu mesma adoro passar um tempo desfrutando somente da minha presença. E não tem nada errado nisso. Mas a situação se torna diferente quando esse tempo sozinho se torna diário na vida do seu filho pré-adolescente. Essa fase é uma fase caracterizada por novas descobertas e desenvolvimento de amizades, e a gente sempre espera que os nossos filhos passem por isso. Mas se o contrário acontece, é normal que você tenha dúvidas com relação a esse assunto. Afinal, esse isolamento dos pré-adolescentes é natural? É uma fase passageira ou é motivo para preocupação? Se você quer saber mais, continua comigo nesse vídeo porque eu vou te contar tudo. Para quem ainda não me conhece, eu sou a Carol Ferreira, sou mãe de 3 meninos, o Nicolas, o Pedro e o Luca, sou psicóloga, mestra em desenvolvimento e idealizei o canal Carol Psi-Mãe com o intuito de facilitar o cotidiano familiar e propor novos diálogos sobre contexto familiar e desenvolvimento infantil. Muitas crianças parecem encontrar prazer em se socializar com outras pessoas a partir da pré-adolescência, e outras fazem totalmente o inverso. Elas preferem não se envolver em atividades, preferem ter menos amizades, se encaixar em grupos ou simplesmente sair para um passeio. Mas calma, você não precisa se alarmar. Às vezes os pré-adolescentes só precisam de uma pausa nas atividades e um tempo sozinho para recarregar as energias, assim como qualquer pessoa em qualquer idade. Tem também o fato de que seu filho pode ser introvertido e prefira ficar sozinho em vez de sair muitas vezes com os amigos. Bom, de acordo com a psicologia, a maioria das pessoas se mantém no meio da introversão e da extroversão, e os pré-adolescentes podem tentar agir de diferentes formas em várias ocasiões, principalmente se eles estão tentando agradar alguém ou um grupo específico. Nesse caso, o diálogo saudável é a melhor solução. Você precisa conversar com seu filho, entender quais os tipos de atividades sociais que ele gosta. Talvez ele esteja se tornando um pouco mais recluso e isolado por não se sentir satisfeito com alguma coisa ou por estar se sentindo, de certa forma, pressionado a participar de alguma atividade ou passeio que ele não goste muito, que ele não deseje. Então, dialogar com seu filho vai te ajudar a entender o que ele precisa para se sentir socialmente conectado. Mas eu preciso abrir um grande ponto de atenção aqui. Se o seu filho pré-adolescente está retraído mais que o normal, se recusa a sair de casa para fazer qualquer coisa, especialmente por sentir medo da rejeição, você precisa se manter atento. Infelizmente, situações assim são mais comuns do que a gente imagina. Agora, para os pré-adolescentes, o medo da rejeição social é gigantesco. Para você ter uma ideia, a rejeição está entre os principais motivos para o isolamento e pode ser o medo intenso que os pré-adolescentes enfrentam. Além disso, tem várias pesquisas que mostram que as mesmas partes do cérebro que são ativadas pela dor física também são ativadas pela rejeição. No caso dos pré-adolescentes, é o medo de não conseguir se encaixar em um grupo na escola ou de não fazer amigos em um novo ambiente. Como resultado, eles acabam se isolando como medida de autodefesa contra a rejeição, sobretudo se eles sofreram uma experiência social desagradável. Mas aqui mora o perigo. Existem estudos que mostram que os picos de solidão prevalecem na fase da adolescência e na fase adulta. Então, o isolamento de pré-adolescentes pode resultar em alguns sintomas físicos e psicológicos prejudiciais para o desenvolvimento, além de ser um sinal de alerta para ansiedade e depressão. Mas como saber se um pré-adolescente é introvertido ou se ele está passando por um medo da rejeição? O primeiro passo é entender o que é um comportamento social típico e prestar atenção em
qualquer mudança que apareça. Se o seu filho passava muito tempo com apenas um amigo e agora ele parece estar procurando todas as desculpas do mundo para não estar com aquele amigo, então esse é um caso que demanda um pouco mais de atenção e cuidado. A gente tem que se manter atento ao contexto do isolamento. É aqui que entra outro fator que contribui bastante para o isolamento da pré-adolescência: a internet. Você sabia que receber curtidas nas redes sociais ativa os mesmos circuitos do cérebro do pré-adolescente que o chocolate? Dessa maneira, o uso frequente de celular e internet acaba trazendo uma certa gratificação para os pré-adolescentes. E quando essa gratificação não chega, ele não se sente aceito e o resultado é isolamento. Mas tirar completamente as redes sociais do seu filho de uma hora para outra não é a melhor solução também. Tem um estudo publicado pela revista Cyber Psychology que diz que a interrupção repentina das redes sociais pode, em alguns casos, causar sinais e sintomas que se assemelham à abstinência. Então, como você pode ver, existem muitos motivos que podem levar um adolescente a se isolar e nem sempre é fácil saber exatamente como apoiar o seu filho ou saber a melhor maneira de lidar com essa solidão. Mais uma vez, agir de maneira bruta não é a saída, nunca. Você não pode simplesmente invadir o espaço do seu filho. Por isso, a primeira coisa para ser feita é entender o que causou a mudança de comportamento. E nem sempre é fácil identificar os sinais. Por essa razão, é importante que você sempre busque participar da vida do seu filho. Do contrário, a situação pode se mostrar um pouco mais complicada. Claro que quando a gente vê um filho passando por um momento assim, nosso primeiro instinto é se conectar com ele instantaneamente, mas a gente precisa começar pequeno, devagar, para não sufocar e não acabar contribuindo mesmo sem querer para o isolamento. Como pais, a gente tem que ouvir e não minimizar o sofrimento dos nossos filhos. Por exemplo, ver um pré-adolescente se isolando por conta de X fatores não é uma tarefa fácil. E quando a gente vê o nosso filho nessa situação, tudo que a gente quer é tirá-lo daquilo e dizer que tá tudo bem. Mas infelizmente, quando a gente faz isso, a gente pode acabar criando uma interpretação errada diante do nosso pré-adolescente. Ele pode achar que a gente não se importa com ele. Em vez disso, a gente precisa ser atencioso, solidário e permitir que o nosso filho se sinta melhor no seu próprio tempo, não no nosso tempo. Outro passo importante é fazer ele se sentir bem na própria casa. Então é importante que o seu filho se sinta incondicionalmente amado e valorizado pela família. Embora não seja a mesma coisa de ter um amigo da mesma idade, é indispensável que ele saiba que você nunca vai deixá-lo de fora e que ele sempre pode contar com você. É importante também a gente ajudar os nossos pré-adolescentes a reduzirem ou evitarem algumas situações que acabam servindo de gatilhos emocionais e contribuindo para o isolamento, como por exemplo, passar muito tempo na internet, criar grandes expectativas e resultar em um ciclo vicioso com necessidade de limite. Para ajudar a solucionar essa questão, obviamente, o pré-adolescente precisa se concentrar em outras atividades, mesmo que dentro da própria casa. Então é primordial que o seu filho se sinta conectado a alguma coisa especial. E o último ponto que eu queria trazer hoje é que eu queria responder uma pergunta que sempre me fazem no ambiente de trabalho. Quando que é a hora de procurar ajuda profissional? Nesse caso, você tem que considerar obter ajuda se o isolamento estiver prejudicando a saúde mental do seu filho. Mas fique calmo, essa ajuda profissional não tem que ser colocada como uma obrigação para o pré-adolescente. A situação pode até piorar. A ajuda profissional ela tem que ser considerada sim, mas o seu filho precisa estar de acordo. Lembre-se sempre que o modo como você age vai influenciar tanto para o bem quanto para o mal no que o seu filho sente. Não só na pré-adolescência, né? Eu falo muito isso para vocês. E se você chegou até aqui é porque você é realmente uma mamãe e um papai muito dedicados, que se preocupam em trazer mais conhecimento para você, para sua família e, mais importante, para os seus filhos. Não fique só por aqui. Se você quer saber mais sobre outros temas, não deixe de comentar aqui embaixo as suas dúvidas e mostrar esse canal para outras mamães e papais. E se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve agora, porque tem muita coisa legal na programação para te ajudar no dia a dia com a sua família. Fiquem ligados nos próximos vídeos e até breve!